Vamos ler um versículo, dois versículos que se encontram no livro de Mateus, no capítulo 19, 23 e 24. Mateus 19, 23 e 24, que está escrito assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus disse assim: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Aí, aparentemente, Jesus estava dizendo, estou falando uma coisa aparente, hipoteticamente, Jesus estava dizendo, na minha concepção, na nossa concepção, que para o rico não tinha salvação, aparentemente. Eu já falei algumas vezes que devemos tomar cuidado, que Deus sempre sabe o que faz. Na verdade, quando Jesus disse que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, vamos compreender. Essa semana eu estava conversando com alguém aqui, alguém importante, e eu estava mostrando para ele que para compreender a Bíblia eu preciso compreender algumas coisas. Primeiro, eu preciso saber quem falou. Segundo, eu preciso saber quando falou aquilo, qual era o seu contexto histórico. Pois bem, vamos para que a gente compreenda esse versículo de Mateus 19 e 24, que Jesus diz assim: E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jerusalém, para que a gente entenda, Jesus usava sempre uma linguagem que as pessoas pudessem compreender. Jerusalém tinha vários portões, os portões principais, que cada um dava para determinada localidade aqueles portões principais. Só que esses portões principais, eles tinham hora para se fechar. Então os portões principais de Jerusalém, às 18 horas, todos os dias eles eram fechados. Então todos os comerciantes ou as pessoas que iriam a outras cidades, para a melhor acomodações, eles faziam os seus trajetos, planejavam a sua viagem, para que chegasse em Jerusalém até às 18 horas, quando esses portões literalmente se fecharam. Entretanto, como tem sempre aquelas pessoas, os retardatários, Deus não deixou isso em branco, não esqueceu essas pessoas. Terão mais dificuldade, mas entrariam na cidade. Entretanto, agora, em vez daquela porta larga que passava com seus camelos carregados, vários camelos, não tinha nenhum problema, havia uma segunda, outras portas pequenas, que dessa vez não passava apenas o camelo, e não mais as suas cargas. Todo aquele negócio teria que ser tirado. E essa porta estreita, que só passava o camelo, sem nada em cima, era chamado de agulha. Então era para aquelas pessoas de condições, para o rico, uma desonra vir montado até o muro de Jerusalém. E chegando no muro, a partir das 18 horas, quando esses portões já estavam fechados, tirar as cargas dos seus camelos. Passar primeiro o camelo, depois passar toda a carga, refazer tudo aquilo de novo. Então Jesus disse que era mais fácil. Isso era muito que um rico fizesse isso do que ele mesmo se salvar. Então o fundo do camelo, o fundo da agulha, não é um termo literário. Eu preciso compreender isso. Não é uma linguagem literária. Jesus está usando uma linguagem figurada, uma figura de linguagem para mostrar que havia ainda nos muros de Jerusalém outras portas estreitas que dava acesso a Jerusalém, dava.
Mas tinha um preço. Você teria que descer do seu camelo, do seu conforto. Teria que tirar toda a carga. Tirar aquelas cangalhas que botava em cima do camelo para montar. Tirar tudo aquilo a pretexto e passar aos poucos. Para depois refazer aquilo tudo do lado de dentro para continuar a viagem até chegar em casa. Então, o fundo da agulha é um termo, é uma figura de linguagem, é um termo usado para mostrar que havia, além dos portões principais, havia outros para aqueles retardatários, porque em Jerusalém os portões fechavam às 18 horas. Então lembre-se, quando você estiver pregando ou falando sobre esse versículo, fundo da agulha, Jesus não estava dizendo que era impossível um rico se salvar, de hipótese nenhuma, até porque Zaqueu fora salvo, e a Bíblia diz que Zaqueu era rico. Até porque José de Arimateia, senador da República, a Bíblia mostra que também era homem de posse e fora salvo. O próprio Paulo, homem de condições e fora salvo. O termo ali estava se referindo ao desconforto de descer do seu camelo, tirar as cargas para passar por aquela porta estreita ali. Então, fundo da agulha, a agulha era o nome dado a uma das passagens estreitas que dava acesso à cidade de Jerusalém, e não aquela agulha de costurar roupa, tá bom? Então, pense nisso. Lembre, o furo da agulha não era uma agulha, era o nome dado àquelas passagens estreitas do muro que tinha que tirar as cargas dos seus camelos. Então, boa tarde.